Galera, beleza? Vamos fazer uma coisa que vocês adoram, estudar matemática. Bem, a questão que eu vou fazer agora é a questão 31 do IFCE, tá bom? Essa questão é de 2022.1, a primeira questão que envolve conjuntos. Vamos lá. Eu vou deixar na descrição aqui o enunciado, tá? Diz o seguinte: o conjunto V possui exatamente 127 elementos. Eu vou ler colocando as informações. Na questão 31, ele diz o seguinte, que o conjunto V possui 127 elementos. Então, eu vou fazer aqui o número de elementos do conjunto V. Professor, por que você colocou P e depois colocou 127? Porque são 127 subconjuntos, então é um conjunto das partes de V, tá bom? Professor, conjunto das partes, que é isso? Você vai ter que assistir a aula de subconjunto, tá bem? Mas só para relembrar aqui, se eu tiver um conjunto A, por exemplo, e eu tiver aqui dois elementos nesse conjunto, o conjunto das partes é o conjunto vazio, conjunto formado por um único elemento de cada elemento que eu escolher, e eu tenho também aqui o próprio conjunto, a repetição do próprio conjunto também é uma das partes. O conjunto das partes desse conjunto A que eu escolhi. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. E eu tenho um padrão. Se você aumentar o número de elementos, você tem uma potência de base 2. Então, eu tenho aqui que o número de subconjunto das partes de A, ele vai ser igual a base 2 elevado ao número de elementos de A. Então, se aqui no caso tem dois elementos, então, nesse caso aqui eu tenho que o número das partes de A é igual a 2 elevado a 2, 4, né? Pronto. Isso é uma formulazinha que a gente encontra, um padrão aí que a gente encontra para facilitar aí a vida de vocês, né? Vocês não querem essa coisa fácil, né? Então tá bom. Então na questão 31 ele diz que a quantidade de subconjunto é 127. Ó, veja bem, aqui eu tenho 4, né? Que é 127, que é bastante, né? Não vazios. Agora, olha isso aqui, ó. 100 o conjunto vazio. Aqui, esse cálculo com a base 2, ele está entrando no vazio. Aqui ele está dizendo que é 127 sem o vazio. Anota essa informação. Se 3 não pertence, outra informação, vamos lá. 3 não pertence a esse conjunto V. Então, se eu for construir o conjunto V, o 3 não está nesse conjunto, beleza? É correto afirmar que a quantidade de subconjunto não vazio, ou seja, a quantidade de subconjunto não é essa. Ele está falando da questão de subconjunto não vazio de V união com 3. Então ele quer saber o seguinte: se eu pegar o conjunto V e unir com o conjunto unitário com o elemento 3, ele quer saber quanto subconjunto vai dar. Bem, eu já sei que 127. Aí você está me perguntando, professor, mas por que eu não pegaria o 127 e fatorava e transformava ele em potência de base 2? E aí eu conseguiria saber o número de elementos e aí que ele tem, né? E aí depois eu poderia tentar encontrar a resposta exatamente transformando aí, fazendo um processo inverso, porque na verdade a gente vai fazer isso. Eu vou dizer já por que isso não iria funcionar. Essa interrogação mesmo eu fiz, porque existem algumas resoluções no YouTube que o cara não comenta, porque 127 é um número primo, tá bom? Então, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, tá bom? Então, não tem muito sentido da gente fazer com 127. A gente tem que fazer exatamente o seguinte. A gente vai unir aqui conjunto. E outra coisa também, por que não daria certo? Porque aqui está sem o vazio. Como está sem o vazio, eu vou colocar o vazio. É isso que você vai fazer, você vai colocar o vazio. Então, se eu colocar o vazio, então o número das partes de V
127 colocando o vazio é mais 1. Então fica com o vazio. A questão está pedindo toda a informação sem o vazio. A gente vai colocar o vazio. Outra coisa, eu falei sobre a questão da... Por que eu não poderia fazer o processo e transformar o 127 em potência base 2? Como ele é um número primo, isso não dá para fazer. Eu comentei isso porque a estratégia de resolução dessa questão é exatamente fazer isso, né? A gente vai colocar o vazio e a gente vai transformar aqui o valor, que é o total de subconjunto, em uma potência de base 2 para responder. Então, como a gente vai usar essa técnica, você poderia estar se perguntando por que a gente não usou já com 127, exatamente por esse motivo. Primeiro porque está sem o vazio e também... e sem o vazio vai dar exatamente 127 elementos, né? E vai dar um número primo. E com o vazio não, vai dar 128. Então com o vazio a gente tem exatamente aí 128 subconjuntos. Isso aqui me geraria uma potência de 2 elevado à sétima potência. Verdade? Então, esse meu conjunto V aqui, ele seria exatamente os elementos 0, 1, 2. Olha aqui a informação, o 3 não pertence, então eu vou por 4, 5, 6, 7. A ordem dos números aqui não importa, a quantidade de elementos aqui também não importa. Poderia ser letras, tá bom? Eu vou colocar letras, tem gente que coloca, eu não vou colocar letras, ó, não tem problema não, vou colocar meu conjunto, seria A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, G. Pronto. São 7 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 elementos no conjunto. Porque eu estou colocando vazio. Então, se eu coloco vazio, né? Esses são 7 elementos. E esse 128 é o total de subconjunto, conjunto das partes, como a gente viu como é que é formado o conjunto das partes. Então tem 7 elementos. Agora ele pega esse conjunto que você construiu e vai unir com 3. Mesmo sem o vazio, ele quer saber o total de subconjuntos. Quando eu unir com V, ou seja, unindo com 3, eu vou ter um conjunto R igual a, B, C, D, E, F, colocando o elemento 3, né? Unindo. Eu tenho agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho agora 8 elementos. Então, quando eu tenho 8 elementos, a gente aprendeu na fórmula que isso é uma potência de base 2 elevada a 8, onde aqui é o número de elementos do conjunto. Isso daqui eu posso transformar, né? Ele vai ser exatamente 256. Porque se eu calcular essa potência, eu vou ter exatamente 256. Como a questão pede, relendo a questão para vocês, né? É correto afirmar que a quantidade de subconjunto não vazio de V união 3, ou seja, esse R aqui é exatamente o novo conjunto que a gente formou, que é o conjunto V união 3, né? Eu coloquei de nome para vocês entenderem que esse conjunto R é o resultado da união V, é o do conjunto V com união 3, que eu estou chamando de R. Deu exatamente 8 elementos e calculando das 256 subconjuntos. Só que ele fala na questão não vazio, então não vazio é menos do vazio, que vai dar exatamente 255. E a alternativa é a alternativa D. Eu pensei em várias formas de ensinar isso de forma mais fácil possível, mas por incrível que pareça, essa é a mais fácil que eu achei, viu? Bons estudos!